Muito bem, estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 11 e 96 da NET Digital, NET Analógica, também pela internet, tvguarujá.com.br. Programa Ambiente Social, sempre com oferecimento do Colégio de Faculdade Dom Domênico Educar, é uma questão de dom. Também Restaurante Milani na Enseada, não é? Sábado agora, todo sábado por sinal, tem a dança árabe no Restaurante Milani. Quem mais com a gente? Real Center, a loja de variedades em Vicente de Carvalho, e também a Naso, não é? Clínica Odontológica Naso, e a Praiarte, a sua fábrica de guarda-sol, ombrelone, cadeiras de praia, aqui no centro do Guarujá. Bom, o programa Ambiente Social hoje vai trazer para você o urbanista Cláudio Rodrigues, ele que é presidente do 1953, Movimento Exatamente. de Autonomia e Emancipação de Vicente de Carvalho. Tudo bem, Cláudio? Obrigado pela presença aqui no programa. Bom, obrigado, Lauro, obrigado pelo convite. Estamos aqui presentes para falar um pouco de Vicente Carvalho, Itapema Paulista, a cidade que nós nascemos e que nós amamos. O Cláudio falou para mim aqui antes de começar o programa, Lauro, 1953, ponto. Movimento de Autonomia e Emancipação de Vicente Carvalho. Por que frisar o ano, Cláudio? 1953 foi a fundação do movimento? Exatamente. O movimento foi fundado em 14 de janeiro de 1953 pela personalidade ilustre de nossa cidade, que foi Lídio Martins Correia, né? Então nós estamos fazendo 60 anos de movimento, né? É uma história, é uma vida. E a nossa luta a partir desse ano, completando 60 anos de movimento, ela toma um impulso maior e a gente vê cada vez mais próximo a possibilidade de nós nos tornarmos a 10ª cidade da região metropolitana da Baixada Santista. A possibilidade é maior hoje, Cláudio, do que naquela época, não? Perfeitamente. Nós tivemos iniciativas, eu trouxe aqui a documentação, né, uma tentativa em 1979, esbarrava na questão da legislação, a distância que tinha que ter entre a sede e o distrito. Depois tentamos novamente em 1985, tentamos em 1991, quando foi criada a região metropolitana da Baixada Santista. Depois teve uma mudança na legislação federal. E 16 anos depois, nós vimos agora, a população toda tem conhecimento do Brasil, o Senado da República aprovou na semana passada o projeto que permite a criação, fusão e desmembramento de municípios. Esse projeto foi encaminhado à sanção da presidente Dilma e a gente espera que nos próximos dias a presidente sancione esse projeto, volte para as assembleias de todos os estados e os estados vão ter a missão, na verdade, de dar a liberdade que tantos municípios, tantos distritos no Brasil pleiteiam. Tá certo. Eu procurei o Cláudio porque assim, eu sou um sujeito meio que desconfiado por natureza, né? E a gente vê muitos movimentos nascerem, né? E sou muito franco também. E eu sempre meio que com o pé atrás, mas agora, ano pré-eleitoral, começa a aparecer movimento pró-emancipação. E eu achei muito interessante, Cláudio, porque houve aí no movimento, né? Nesse movimento primeiro, né? Uma nova eleição, mas mesmo assim com as pessoas que já vêm compondo esse movimento há bastante tempo. Por exemplo, o Cláudio mesmo, você está no movimento há quanto tempo? Olha, o abaixo-assinado de 1979, eu sou um dos subscritores. Eu, minha mãe, meu pai, meus tios, minhas tias e tantas famílias que eram originárias do bairro da Bocaina, onde Itapema, onde Vicente Carvalho nasceu. Então nós temos toda uma história. Então, nós estamos por isso, não só pelo desejo de emancipar, porque na verdade é uma luta de famílias não só oriundas de Vicente Carvalho, mas famílias que vieram do Norte e Nordeste e fizeram do Itapema, de Vicente Carvalho, a segunda cidade natal. Então nós conseguimos resgatar, né, depois se o Lauro tiver oportunidade, a fundação do movimento, né, que foi 14 de janeiro de 1953, com a assinatura do senhor Lídio Martins Correia, né? O abaixo-assinado, que foi a tentativa de emancipação, que foi em 1979, e quem abre a assinatura, o pedido de emancipação à Assembleia, é o nosso ex-vice-prefeito, ex-coordenador de Vicente Carvalho, Dante Sinopre, né, e tantas outras pessoas. Nesse eu já estou subscrevendo. E depois, de novo, em 85, novo abaixo-assinado, foi a partir daí que se foi oficializado o movimento de autonomia e emancipação, em que está o Sinopre, Figueiredo e outras tantas famílias falecidas, família Silveira, família Figlioli, a família Romero Rodrigues, que é a minha família, a família Barbato, a família Baeze,
Então são famílias oriundas de Vicente Carvalho. Então nós temos a história e nós estamos querendo resgatar essa história com o olho no passado, mas na verdade vislumbrando um futuro melhor para nós históricos de Vicente Carvalho e para as pessoas que abraçaram o Itapema como segundo lar. Eu tenho uma questão que eu vou trazer no próximo bloco, que eu falo o seguinte: uma emancipação ela tem que ser madura para que a gente não divida a pobreza apenas, né? E aí, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Fiz uma matéria, por sinal, com o Cláudio no jornal Com Social. Vou convidar você a estar lendo aí o jornal Com Social. Está nas ruas, o pessoal está distribuindo aí nos semáforos, na estação das barcas também. E você vai ver também a matéria sobre a emancipação de Vicente Carvalho no jornal Com Social e aqui no programa, nessa tentativa de entender um pouco de forma mais madura, de buscar mais informações sobre a emancipação da cidade. Mas a gente volta daqui a pouquinho falando sobre isso no próximo bloco, não sai daí não. Aí, estamos de volta com o programa Ambiente Social, um bate-papo aqui com o Cláudio Rodrigues, urbanista, militante aí há tanto tempo pela emancipação. Cláudio, a gente estava falando no bloco anterior sobre esse cuidado que nós temos que ter, né? Guarujá é um caso muito complicado, é uma cidade atípica, porque Guarujá tem um número muito grande de favelas, uns falam em 60, 70, 80, e eu fico pensando como é que é feito, o que acontece após essa divisão, porque Guarujá não dá conta da miséria que tem. Isso é um fato, isso é histórico, a gente não pode pontuar uma administração ou outra. Uma divisão, o que a gente faz com tantas áreas periféricas? Por exemplo, eu imagino que o lado do Guarujá, que é a sede, fique com um número extremamente maior que seria Itapema Paulista. Com certeza. Na verdade, a situação que Guarujá e Vicente Carvalho e Itapema vive hoje é consequência de vários anos, décadas de má administração, de falta de planejamento. Mas, acima de tudo, né, na entrevista que nós demos para o jornal, para o seu jornal, né, a última questão que você colocou, como é que fica Vicente Carvalho, como é que fica Itapema e Guarujá? Com certeza, Lauro, depois desse processo de emancipação, independente do resultado, se a população vai votar sim ou não, se vai ser a favor ou contra, tanto Vicente Carvalho quanto Guarujá não serão mais os mesmos. Essa discussão da emancipação, nós estamos dando a oportunidade da população, da classe política, dos segmentos organizados, do cidadão, discutir a cidade. Discutir os seus problemas, discutir a maneira como ela é administrada, discutir os investimentos que estão sendo feitos aqui do governo federal. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade, como nunca ocorreu na história dessa cidade, de nós passarmos a história política, social, administrativa da cidade a limpo. É uma oportunidade ímpar. Tá? Então eu conclamo a população, o cidadão de Guarujá e de Vicente Carvalho, porque não é só a população de Vicente Carvalho que vai votar pela emancipação. O morador de Guarujá vai ter que votar, são 218 mil eleitores, né, que vão ter que ir às urnas dizer o sim ou não. Mas esse processo de discussão da cidade é muito importante. Se tivesse bom, se tivesse tudo ótimo, ninguém falaria em emancipação. Agora, o que eu ressalto, Itapema tem problemas, claro que tem problema, tem favelas, tem problema de segurança, tem problema com os caminhões, mas nada que não dê para resolver, claro que dá para resolver. Mas Guarujá tem problemas mais sérios. Guarujá tem problemas também, só que é a oportunidade que Guarujá vai ter em relação às favelas, à habitação, na verdade, de focar os seus problemas. Hoje, na verdade, né, inclusive o próprio vereador Mário Lúcio, que preside a Comissão de Assuntos Relevantes, na qual nós estamos a cada 15 dias discutindo a questão da emancipação, ele falou, na verdade o cobertor é curto, né? Você manda um pouco de recurso para Vicente Carvalho, aí Guarujá reclama, você manda para Guarujá. Aí nós não estaríamos dividindo o cobertor? Nós não estaríamos dividindo, nós vamos ter a oportunidade de focar, porque veja, se o cobertor está sendo dividido, as despesas também vão estar sendo divididas, as responsabilidades vão ser divididas. Só que Guarujá, o foco do Guarujá, historicamente, Guarujá é uma cidade turística, ela vive do turismo, teria que viver, sobreviver, gerar empregos pelo turismo. A característica de Vicente Carvalho e Itapema é o porto, o comércio, a prestação de serviços. Então Guarujá, na verdade, esqueceu o turismo durante décadas. Eu sou arquiteto, urbanista, eu tive escritório durante 20 anos no Guarujá. Houve uma época em que eu tinha que vir para Guarujá para sobreviver da minha profissão. Mas nos últimos 20 anos eu trabalho em Vicente Carvalho, minhas obras são em Vicente Carvalho, no comércio, as residências de Vicente Carvalho. Então Guarujá vai ter que se focar no turismo. Vai ter que se focar, dar importância para o turista, para o veranista, dar mais atenção para os aglomerados urbanos, além dos bairros periféricos,
também tem a questão das favelas, dos morros, e hoje não, hoje essa atenção ela é distribuída para a cidade de modo geral. Eu acredito que Vicente Carvalho e Itapema emancipado, Guarujá, na verdade, vai ter que se focar onde? Vai ter que se focar nos seus problemas, na sua praia, e vai começar a ter condições de priorizar, de desenvolver o seu potencial, que é turismo. Como é que são as coletas de dados? Olha, a Comissão de Assuntos Processantes, ela está fazendo requerimento, já fizemos há mais de 40 dias, ao IBGE, ao Governo do Estado, né, à Justiça Eleitoral, que já deu as informações sobre o número de eleitores, e a Prefeitura, né, a base de dados é basicamente, além do IBGE, a Prefeitura. Então nós fizemos mais de 25 questionamentos sobre arrecadação, IPTU, ISS, Fundo de Participação de Municípios, os repasses, os convênios que tem, para que a Prefeitura informe exatamente a cota que cada parte recolhe. Quer dizer, o que é de Guarujá, o que é de Vicente Carvalho. Ocorre que muitos desses impostos recolhidos, eles vêm, por exemplo, IPVA. Você paga o IPVA, não diz se é de Vicente Carvalho ou de Guarujá. O ICMS também não diz, é a cota para o município de Guarujá. Então a gente espera poder desmembrar para saber exatamente a cota de cada um. Mas nós temos algumas previsões, baseadas nos estudos que nós temos e do que o professor Rodolfo Amaral, ele teve a questão de um mês na Câmara Municipal, a convite do Mário Lúcio, e ele fez uma exposição. O Rodolfo Amaral é professor da Unimes, ele foi consultor de Bertioga quando Bertioga se emancipou e de mais de 38 cidades. Já deu assessoria na área tributária para Guarujá, para Santos, São Vicente, Bertioga. Então é um profundo conhecedor de finanças públicas. A primeira estimativa do Rodolfo, Lauro, fala em torno de uma arrecadação inicial em torno de 450 milhões. Isso faria... É quase metade praticamente. Porque um pouco menos que a metade, menos que a metade, porque o forte de Guarujá, na verdade, é o IPTU. A arrecadação de IPTU em Vicente Carvalho é pequena. É pequena porque muitos imóveis estão como área imposto territorial, né, nem imposto predial, entendeu? O valor venal lá, apesar do valor de mercado estar crescendo muito, o valor venal dos imóveis é um valor Corre baixo. Risco de ter aumento de imposto? Isso que o pessoal fala muitas vezes? Veja bem, uma coisa que eu costumo colocar nas minhas exposições, já tinha falado para você, o forte de Vicente Carvalho, o que é? O trabalho, é a prestação de serviço, é o ICMS, é o ISS. Isso aí é fruto do quê? Da produção, do trabalho, da atividade. Né? Então, o próprio crescimento das atividades comerciais, principalmente portuárias e do comércio, é que vão propiciar a arrecadação cada vez maior de Vicente Carvalho. O Guarujá, entretanto, o foco da arrecadação em Guarujá, na verdade, é o IPTU. Nós sabemos que a inadimplência é muito grande. Por quê? Porque os investimentos não são feitos. Muita gente deixa de pagar, principalmente em orla de praia, em Virgínia, essa região todinha, em bairros de praia, porque são poucos investimentos na área de infraestrutura e na área de segurança. Deixa eu te perguntar bem rápido para a gente encerrar aqui esse bloco. O Brian está me avisando que já é o momento de encerrar o bloco. Você comentou sobre os requerimentos que estão sendo mandados para as secretarias. Você está recebendo um retorno disso já, não? Não, faz cerca de 40 dias até agora, até a quinta-feira passada, a prefeitura, através da prefeita, não respondeu uma única informação que nós precisamos. Nós estamos indo o quê? Na base de dados que tem disponíveis na internet, algumas coisas do portal da transparência e alguns dados que nós temos coletados, mas oficialmente a prefeitura ainda não respondeu. Infelizmente não respondeu. Mas quando chegar o processo lá na frente com a Assembleia, a prefeitura vai ser obrigada por lei a esclarecer a população sobre a real arrecadação, tanto do distrito quanto da sede. Tá bom, vamos pro apoio cultural, então daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, sempre com oferecimento do Colégio de Faculdade Dom Domênico. Educar é uma questão de dom. Também Real Center, a loja de variedades em Vicente de Carvalho, Restaurante Milani Enseada, não é? E Praiarte, a sua fábrica de cadeiras de praia aqui no centro do Guarujá. A Naso também, Clínica Odontológica Naso. Hoje a gente está falando sobre emancipação, o tema emancipação toma conta da cidade. Eu acho muito bacana quando você fala, Cláudio, batendo um papo aqui com o Cláudio Rodrigues, que a cidade não é mais a mesma, porque a cidade começa a se discutir, a sociedade entende que ela pode e precisa discutir a maneira a qual vive, a sua própria cidade, seu bairro, coisa e tal. Eu acho isso muito importante e também é um amadurecimento do cidadão, não é? Que normalmente é passivo, não é? A gente, através do Instituto Brasil Verdade, tem essa função de cutucar o cidadão para que ele participe, para que ele acorde e se veja também como alguém ativo.
E no bloco anterior você inclusive comentou sobre as sessões na Câmara, né? Essas reuniões que é feita para discutir emancipação, uma quinta sim e outra não, é isso? Perfeitamente. As reuniões ocorreram na quinta-feira passada, a próxima será dia 31 de outubro. Então é a primeira e a última, não? Não, é intercalado. A próxima, com certeza, vai ser... a segunda e a última. Exatamente. Vai ser 31 de outubro, às 9h30 da manhã. Está convidada toda a população, cerca de 12, 13, 15 vereadores. Durante a reunião, eles passam pela reunião. E é presidida pelo vereador Mário Lúcio. Agora, às 15 horas, é isso? Não, às 9h30 da manhã. Às 9h30 da manhã? Da manhã, exatamente. Às 9h30 da manhã. Eu pensei que fosse à tarde na melhor das hipóteses, né? Ou à noite. Inclusive o pessoal tem muito se discutido isso, saindo do assunto aqui, sobre o horário da Câmara, que deveria ser à noite, que dá mais oportunidade para as pessoas irem à noite, não seria melhor? Pode ser, é que tem uma série de atividades, mas nós acreditamos... Também não é o movimento que discute isso. Nós acreditamos que no decorrer, quando as informações começarem a chegar, nós vamos promover reuniões nos bairros, nos segmentos da sociedade. Segmentos religiosos, esportivos. A discussão é ampla, não é de um grupo fechado, não é só do movimento de autonomia e emancipação, não é só da Câmara de Vereadores. Tem que envolver toda a sociedade. Não podemos correr o risco de chegar ao plebiscito e na verdade, ter uma abstenção muito grande. Não, nós temos que incentivar não só o morador de Vicente Carvalho, né, mas também de Guarujá, a participar. Nós vamos discutindo a cidade, nós estamos discutindo não só Vicente Carvalho. A hora que a gente discute Vicente Carvalho, a gente está discutindo Guarujá também. Sim. Agora, Cláudio, falar em discutir a cidade... Nós vemos aqui o túnel que vai sair em Vicente Carvalho, o aeroporto, que parece que também está aí caminhando, e plano diretor. Que maneira que o movimento vem discutindo a cidade? Olha, eu pela minha própria... Nesse sentido, túnel, né, nessas ações que vêm acontecendo. Não, o movimento agora, ele reestruturado, né, nessa nova diretoria que tomou posse agora essa semana. Eu particularmente, né, eu sou arquiteto, urbanista, ocupei vários cargos na administração, pela própria minha profissão, a gente já discute a cidade. Né? Discute o turismo, discute as atividades comerciais, a ocupação urbana da cidade. Eu sou o autor do projeto de reurbanização da Tiago Ferreira. Não esse que a obra começou e parou, mas da época do ex-prefeito Maurício Mariano. Então a gente discute a cidade. Nós vivemos a cidade, né? Eu moro lá, nasci lá, inclusive eu vou nos programas, as pessoas tiram onda. Eu nasci das mãos da dona Ana Parteira, né? Que foi a maior parteira que o Itapema teve. A dona Ana Parteira fez cerca, Lauro, cerca de 3.300 partos. Incluindo o seu. Incluindo o meu e de muitos guarujaenses que ela vinha até em Guarujá fazer os partos. Então nós vivemos o dia a dia, a gente mora ali em frente à igreja, a gente vai na praça, vai na padaria, a gente vive o dia a dia da cidade. Sim. Então nós discutimos a cidade. Tá? Então a questão do plano diretor, o movimento, o 1953, o movimento de autonomia e emancipação de Vicente Carvalho, junto com a população, nós vamos discutir o plano diretor, o que tem para Vicente Carvalho, nós vamos discutir o túnel, nós vamos discutir o aeroporto, nós vamos discutir a expansão do porto. Esses são temas que vão estar na nossa pauta de autonomia. Isso eu acho de extrema importância. Como morador de Guarujá também, de Vicente Carvalho, a gente sempre fala sobre isso e sente essa falta da sociedade participar. E da forma que a gente vê o movimento se tornando eclético, isso é muito bacana, eu fui fazer essa matéria com o Cláudio e a gente percebe isso também. Olha, ele conversando em off, não, Laura, eu quero buscar o maior número de pessoas possível para que a gente possa construir algo democrático, algo participativo, e tem que ter mais pessoas, porque sozinho ou com poucas pessoas não dá. Eu acredito que seja o caminho, de repente, para se discutir a cidade, para se amadurecer a cidade politicamente, né? A gente não ficar preso ao partido. Eu imagino que essa coisa de ficar preso a uma bandeira partidária, há necessidade de ter algo suprapartidário, né, em momentos importantes como esse. Inclusive o Estatuto do Movimento fala, é suprapartidário, não tem religião, não tem... Ou seja, é aberto. Nós estamos discutindo a cidade. Tem que estar em primeiro lugar. E não é demagogia, viu? Você que está em casa, né? Não é hipocrisia. A cidade tem que estar em primeiro lugar. O todo é maior do que a soma das partes. Isso é um fato. O cidadão nasce e morre na cidade. A cidade é um organismo vivo. Quer dizer, as pessoas andam, trabalham, estudam, caminham, compram, vendem, vivem o dia a dia da cidade. E a cidade nunca foi discutida, na verdade. Eu acho que toda essa discussão de emancipação está dando a oportunidade para o cidadão de Vicente Carvalho e o cidadão de Guarujá
discutir a cidade. E eu conclamo também, viu? Muita gente aqui de Guarujá fala, emancipação lá de Vicente Carvalho, não tem nada com isso. Não, tem que estar no assunto, nós estamos discutindo Guarujá também. Sim. Tá? Tem que ser bom para Vicente Carvalho e tem que ser bom para Guarujá. O estudo de viabilidade econômica, ele vai informar, se por acaso no estudo nós não acreditamos, mas considerar que seria inviável ou para a sede ou para o distrito, não vai nem ter o plebiscito. Tá? Nós temos que demonstrar que a emancipação é boa para o Guarujá, para a sede, e também é boa para o distrito. Tem que ser boa para os dois. Tá certo. Cláudio, eu vou agradecer a sua participação, não é, aqui no programa, tá bom? Parabéns aí por esse trabalho que você está desenvolvendo, que eu acho super bacana, ele vai além da emancipação. Tá, agradecer, Lauro, e agradecer em nome do 1953, Movimento de Autonomia e Emancipação de Vicente Carvalho. Como eu disse, a gente não está cortando o mapa, o rabo do dragão, o dragão, né? E no meio, nós não estamos cortando. Já tem, por sinal, tem essa discussão, né? Você fala, a gente puxa uma outra questão. Onde é que vai ser dividido? Onde que pode ser uma possibilidade? Na verdade é o Rio Santa Amaro. É o Rio Santa Amaro, mesmo. Depois da Alquímica, aí ele vai até ali próximo a Santa Clara, ele pega em cima do túnel, Águas Vertentes, e pega a região todinha de Morrinho, Vila Zilda, só a Cachoeira que não, a Cachoeira fica para a região de Guarujá. Mas Guarujá e Itapema vão continuar a ser cidades irmãs. Tá certo. Gente, olha, eu vou ficando por aqui. Lembrando, é claro, que antes, né, a gente precisa discutir o cidadão, a maneira que as pessoas vivem, como é que a gente pode colaborar, fazer com que a cidade cresça, se desenvolva, seja ela Itapema, seja Vicente de Carvalho. É preciso que esteja bom para todo mundo, não é? Um abraço carinhoso, fica com Deus, se cuida. Força sempre e até o próximo programa.